E aí, gente, beleza? Como vocês estão? Neste vídeo eu vou falar sobre um livro espetacular de ficção científica que é A Cidade dos Amaldiçoados, do John Wyndham. Esse livro foi publicado aqui no Brasil em 2021 pela editora Diário Macabro por meio de financiamento coletivo no Catarse. Eu apoiei em fevereiro mais ou menos e chegou em finalzinho de julho. E daí eu já comecei a ler e, gente, que livro sensacional é esse aqui. Eu ia fazer um vídeo duplo pra esse daqui, O Enigma do Outro Mundo, mas acho que esse daqui merece um vídeo só pra ele. Eu vou fazer uma sinopse breve, daí eu vou falar de alguns pontos interessantes do livro, né, algumas discussões que existem aqui, e se eu for falar algum spoiler, eu deixo avisado. Provavelmente eu vou falar algumas coisas sobre o final do livro, então eu vou deixar avisado no final pra que vocês não tenham nenhuma surpresa. O título original desse livro é The Midwich Cuckoos, que é mais ou menos como os cucos de Midwich. Midwich é a cidadezinha inglesa, é uma cidade bem pequenininha, um povoado, e os cucos, no caso, são aqueles passarinhos safados que entram, são deixados nos ninhos de outras espécies, e daí lá eles meio que fazem a pobre passarinha trabalhar até morrer para alimentar eles. É tipo isso. Então vocês já podem imaginar qual é a sinopse toda da história, a ideia geral. Aqui o que acontece é o seguinte: em um determinado dia, essa cidadezinha, Midwich, ela perde o contato com todas as outras cidades ao redor. Então, todas as pessoas que moram em Midwich, elas dormem. Elas simplesmente dormem. Então, elas ficam 24 horas apagadas. Então, pessoas que estão querendo chegar à cidade, se elas se aproximam demais, elas acabam dormindo também. Então, o que acontece é que os militares são enviados para essa cidadezinha para ver o que aconteceu. Alguns deles acabam dormindo porque eles não sabem da existência desse raio, né, dessa espécie de barreira que tem. Então, por meio de... eles vão fazendo testes até descobrir que existe uma delimitação ali de espaço em que de um lado as pessoas dormem e do outro não. Então eles montam um perímetro e não deixam ninguém se aproximar dessa cidade. A gente vai seguir aqui a visão de um personagem que ele mora nessa cidadezinha, ele é a esposa, e eles foram passar uns dias fora e eles estão retornando agora. Então, quando eles são impossibilitados de chegar nessa cidade, né? Eles tentam furar o bloqueio, porém quando eles chegam perto desse raio de alcance aí do sono, eles dormem e os militares têm que puxar eles do alcance para fora desse alcance, desse apagão, né? Então, quando eles acordam, eles se dão conta de que, na verdade, a cidade, o povoado em que eles moram está isolado, eles não podem fazer nada a respeito. Depois de 24 horas, as pessoas da cidade começam a acordar. Então elas acordam com algum mal-estar no corpo por terem caído de alguma forma, morrendo de frio porque elas não puderam fechar as portas e nem se cobrir. Então elas acordam com frio. E no povoado houve algumas baixas, né? Então algumas pessoas morreram porque ou algum fogo foi deixado ligado, alguma coisa assim. Então uma casa pegou fogo, esse tipo de situação. E o que acontece aqui? Ninguém sabe explicar o que aconteceu. Né? Os militares sabem que tinha um objeto não identificado, um OVNI, parado sobre a cidade. E nessa cidade eles têm uma sede de pesquisas que é chamada de A Chácara, com letras maiúsculas, né? E na chácara eles desempenham vários projetos e vários experimentos que não fica claro aqui, e que aparentemente não tem nenhuma relação com o apagão, né? Então é esse objeto não identificado que aparentemente tem relação. De qualquer forma, quando as pessoas acordam, o objeto já desapareceu. E o que acontece é que vão passando as semanas e o que a cidade descobre é que a maioria das mulheres, que todas as mulheres em idade para conceber estão grávidas. Então vocês podem imaginar o problema aí, né, instaurado. Mulheres garotas que acabaram de menstruar estão grávidas, mulheres casadas estão grávidas, mulheres solteiras estão grávidas. E essa história acontece nos anos 50, o que significa que uma mulher grávida não era tida como uma boa pessoa, né? Então isso acarreta muitos problemas sociais nessa cidade. De qualquer forma,
Uma organização de moradores é feita para que essas mulheres elas não se sintam desamparadas. Então, apesar da tensão absoluta da cidade, né, tá todo mundo muito tenso, essas pessoas vão vivendo, né, não tem muito o que fazer. Elas vão vivendo com essa situação até que 9 meses depois as crianças nascem. E essas crianças são estranhas. Elas têm, para começar, elas são douradas. Elas têm, a pele delas tem um certo tom dourado e os olhos também são dourados, né? E no decorrer do tempo vai se descobrindo que essas crianças são extremamente inteligentes. Então a história é sobre como essa cidade vai lidar com essas crianças e o que exatamente são essas crianças. Esse livro é um dos melhores livros de ficção científica que eu já li. Eu sei que eu tô falando muito isso, né, que esse é o melhor livro que eu li esse ano, que esse é um dos melhores livros que eu li, mas o fato é que eu vou trazer vídeos aqui só sobre livros que eu realmente gostei de ler, então isso vai ser meio que inevitável. De qualquer forma, esse com certeza vai entrar no meu top 5 de ficção científica favoritos. Esse livro é incrível, ele tem tudo que eu gosto, que é uma história envolvente e que tem um dilema moral seríssimo, porque eles não sabem exatamente o que são essas crianças, de onde elas vieram. Para além da história incrível, né, que é muito interessante essa história e saber como esses personagens vão conseguir lidar com esses dilemas morais que vão aparecendo, né, em todo o livro. Tem todas essas discussões sobre vários assuntos interessantes, como o direito das mulheres ao próprio corpo, e aqui eu achei bem legal porque existem algumas mulheres com voz, né, são mulheres que são inteligentes, tem mulheres cientistas também, que trabalham na chácara, e tem a esposa de um dos personagens principais, que é o Zélabe. O Zélabe é um estudioso, então ele tem vários interesses bem amplos, e sobretudo em filosofia. Então, as discussões mais interessantes são as que ele faz, porque ele vai ficar levantando essas questões, esses questionamentos, porque só ele entende, parece que só ele entende as implicações dessas crianças, né, as implicações delas na vida humana, na vida terrestre. Porque vai ficando claro para todos eles que essas crianças, elas não são humanas. Primeiro porque quando elas têm 2 anos, elas são extremamente inteligentes. E depois eles descobrem que se for ensinado um menino e uma menina, todos os outros vão saber. No total, são 31 garotos e 30 garotas. Então, tudo que o menino sabe, todos os meninos sabem. Tudo que a menina sabe, todas as meninas sabem. Então, o que eles precisam fazer, na verdade, é ensinar um casal deles, que o Zélabe começa a chamar de Adão e Eva, né? Então, essas crianças, elas são muito inteligentes, elas colocam uma separação muito palpável, muito visível entre elas e as pessoas dessa cidade. E se acontecer qualquer coisa com uma dessas crianças, elas vão se vingar. Por exemplo, tem uma cena aqui em que um homem, ele bate num bebê, né, dessas crianças com C maiúsculo, que elas começam a ser chamadas de crianças, né, de crianças com C maiúsculo. Ele bate num desses bebês e de repente ele aparece cheio de hematomas, porque tudo que as crianças sofrerem, os humanos também vão sofrer. O que deixa a mensagem bem clara de que as crianças são intocáveis, a menos que essas pessoas queiram sofrer as consequências muito sérias de atos de violência contra elas. Além disso, as crianças são todas parecidas. Todos eles têm um rosto muito parecido, eles têm os cabelos loiros, têm esses olhos dourados, né, que todo mundo acha muito surpreendente, porque parece que eles têm uma luz por trás deles. E eles têm um certo tom dourado na pele, que foi diminuindo de acordo com o crescimento deles, mas eles têm esse tom dourado na pele, né? Então, eles se destacam bem na cidade. Como a gente segue a visão do Richard Gifford e da esposa dele, a Janet, que eles vivem nessa cidade, quando eles vão embora de Midwich, a gente também fica sem saber o que aconteceu nesse meio tempo. Eles ficam fora por 9 anos e quando eles voltam, as crianças estão com 9 anos, porém elas têm a aparência de 16. Então o leitor vai ter todo o estranhamento que o Richard tem também, né, e com essas crianças.
Algumas adaptações foram feitas desse livro para o cinema, então tem uma dos anos 60 do Wolf Rilla, que é uma adaptação incrível, ela é em preto e branco e tem todo aquele lance dos olhos brilhantes e a história é muito interessante, eu gosto bastante daquele filme. E também tem uma de 95, que também é legal, mas eles ficaram... Mas tem algumas mudanças em relação ao livro, né? De qualquer forma, nesta edição aqui da Diário Macabro tem 2 textos de apoio muito interessantes. O primeiro vai falar sobre o impacto de John Wyndham na ficção científica e o último vai falar mais sobre as adaptações. Então são 2 textos complementares muito bons. Essa edição ficou muito linda, a folha de guarda, o marcador é maravilhoso, ele é metalizado e a folha de guarda tem a cidadezinha, Midwich, né, o desenho. E essa é uma história que vale muito a pena. A gente não consegue parar de ler essa história, porque a gente quer saber o que vai acontecer. Como que essas 2 espécies tão diferentes vão conseguir sobreviver juntas, né? E se vão conseguir sobreviver. Agora eu vou falar alguns pontos que eu achei interessante. Não tem spoilers, no sentido em que eu não vou falar de nenhuma cena em específico, mas se vocês quiserem ler primeiro o livro e depois passar aqui pra ver o vídeo, não tem problema, o vídeo vai ficar aqui. Então eu vou abordar esses pontos que eu achei interessante, né? Alguns pontos de discussão que tem aqui dentro desse livro. O primeiro deles é sobre a questão da espécie humana mesmo, enquanto espécie dominante do planeta. Eu gosto bastante de livros que colocam em xeque essas questões, né, da dominância do ser dos sapiens sobre as outras espécies e o que aconteceria se tivesse alguma outra espécie entre nós, o que seríamos capazes de fazer com essa espécie. Aqui, o John Wyndham vai citar o H.G. Wells naquele livro Guerra dos Mundos, que é um livro incrível também, que eu gosto bastante, que vai falar sobre aquelas máquinas, aqueles extraterrestres que estiveram enterrados embaixo do solo por muitos milênios antes dos humanos existirem. Em um determinado dia essas máquinas acordam, né, com essas criaturas dentro. E daí ele vai falar sobre essa questão moral que foi para os seres humanos simplesmente terem se defendido, né? Porque os alienígenas do H.G. Wells, eles eram claramente belicosos. Então o que eles fizeram foi chegar matando geral, matando todos os seres humanos que eles encontravam. Só que aqui não. Os alienígenas aqui, eles usam as mulheres humanas como hospedeiras, né? Como a mãe passarinha lá do ninho, eles são esses cucos, e não existe uma ligação afetiva entre essas crianças e essas mães. É claro que tem algumas que têm um certo carinho por essas crianças, mas não tem aquela ligação afetiva entre mãe e filho, porque eles não são filhos, né? Desde muito pequenos, quando eles têm 9 anos, eles decidem sair de casa e irem morar juntos na chácara. A chácara, enquanto instituição científica, foi desabilitada e se transformou numa espécie de internato para essas crianças. Então, o que acontece é que elas vão todas morar juntas nesse internato com professores muito inteligentes, professores com muito conhecimento que vão passar para elas. E como eles conseguem aprender tudo por, sei lá, leitura de mente, osmose, não sei, eles só precisam ensinar 2 deles. Né? Então todos ficam sabendo e eles são como esponjas. Inclusive é utilizada essa comparação aqui, eles são como esponjas sugando tudo que eles podem em conhecimento. Né? Então eles aos 9 anos aparentam 16 e são muito superiores em conhecimento aos seres humanos. Em relação a esse assunto, né, da predominância dos sapiens na Terra, tem aqui alguns questionamentos muito interessantes que tem naquele livro do Yuval Noah Harari, por exemplo, que ele vai falar sobre os sapiens, né? Que ele vai falar sobre como os sapiens sobreviveu matando outras espécies, né? Outras espécies de seres humanos, né? Que poderiam aí fazer o caminho da evolução de uma forma diferente ou que fizeram o caminho da evolução de uma forma diferente. E o que fica aqui de mensagem é o que a gente sabe, que o sapiens, ele mata e ele persegue qualquer coisa que lhe faça ameaça. Então, aqui tem esse questionamento moral.
como eles podem se colocar contra essas crianças, que elas são uma espécie que vão dominar os seres humanos, inclusive uma das crianças realmente fala isso, que é inevitável essa dominação de uma espécie por outra, mas elas são crianças. E os seres humanos, eles são presos por todas essas regras sociais que eles criam e que, em frente ao perigo, ninguém quer dar um passo como esse. E também aqui a gente descobre, né, nesse livro, que em Midwich não foi a única colônia de crianças. Porém, pelo que se sabe, essa de Midwich é a última que existe, porque os outros países deram um jeito de desaparecer com suas colônias. Então, essas crianças sabem que elas podem ser desaparecidas, assim como foram as outras, né? Então, o que elas fazem é tomar essas precauções para sobreviver, porque para elas é impensável não sobreviver, assim como para os seres humanos. Ou seja, são duas espécies excludentes, duas espécies que não podem viver juntas. Eu já mencionei, né, que fala bastante sobre o direito das mulheres ao próprio corpo, vai falar também sobre maternidade, fala bastante sobre questões religiosas e moralismo e moralidade, vai falar sobre ética enquanto espécie, né, que foi o que eu já comentei, e sobre o próprio conhecimento. Então, esse livro aqui, ele não é só uma história de ficção científica. Esse gênero, ficção científica, ele costuma trazer situações e problemas que estão na mente, no inconsciente coletivo de determinada época, e eles meio que extravasam aí nos livros, né, na literatura. Nessa história há o medo da Guerra Fria, né, que era o medo a Inglaterra, Estados Unidos, no caso a história acontece na Inglaterra, então a Inglaterra e o medo dos russos, né, por trás da cortina de ferro, e por sua vez os russos com medo dos capitalistas, comedores de criancinhas, à frente, por trás da cortina de ferro, do outro lado da cortina de ferro, né. Então, aqui tem todo esse sentimento de paranoia e também de que as coisas estão fora de controle, que basta alguém dar um passo errado e tudo vai se tornar caos, né? E tem também aquela ideia de que as crianças, elas não estão de fato sob controle de pai nenhum. Então, o controle dos pais é um tanto quanto ilusório, porque se essas crianças decidirem se rebelar, não há muita coisa que os pais possam fazer a não ser matar essas crianças. Então, isso aqui também se coloca como um tema. Eu imagino que ali na década de 50, com a juventude transviada, né, do James Dean, e toda aquela galera usando calças jeans, e depois o rock and roll chegando para arrasar com tudo, e Elvis, e toda essa cultura subversiva, imagino que os pais e o inconsciente coletivo estivessem tomado de medo por essas criaturas fora de controle, né? Então isso aparece aqui na ficção científica também, e de uma forma maravilhosa. O final desse livro é bem interessante. Esse livro como um todo vale muito a pena. Ainda bem que essa editora resgatou aí essa obra, porque isso aqui é sensacional. Vale muito a pena. Tanto o livro quanto o filme dos anos 60. O de 95, ele não sei, ele é um filme ok, mas o dos anos 60 é realmente muito bom. E é isso, gente. Eu agradeço muito por vocês terem assistido até aqui. Se gostarem, deixem uma curtida, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!